Corpo em Chamas, essa incrível série da Netflix que reconta a história de Rosa Peral. Se você não sabe quem é Rosa Peral, se você não assistiu a série, não viu o documentário que leva o mesmo nome da nossa principal personagem, eu te aconselho a pegar o teu baldão de pipoca, se acomodar aí no sofá ou na poltrona, porque essa história vale a pena de verdade. E se você já viu a série, já viu o documentário, te aconselho a ficar aí também, porque eu vou trazer atualizações do caso e você sabe que essa história é muito boa, que se ela não fosse verídica, com certeza seria aí uma incrível história de ficção. Rosa Peral, quem é a nossa icônica personagem? Rosa Peral, uma mulher lindíssima, lindíssima, e eu não estou exagerando quando digo lindíssima, que foi representada dignamente pela Tóquio, pela atriz que fez a Tóquio em La Casa de Papel, que também é uma mulher lindíssima. Então aí vocês vão pegando quem é Rosa Peral. E essa mulher que ela se valia da beleza que tinha, de todo o charme que tinha, não, que tem, né? De todo o charme que ela tem, de toda a beleza, de toda ali a manipulação. E Rosa Peral mantinha ali os homens aos seus pés. E o que vai acontecer? Quem é essa personagem? Rosa Peral, uma mulher nascida na Espanha, que aos 16 anos ela conhece aquele que viria a ser o seu primeiro marido, Rubens, que na série é retratado com o nome de Javier. Eles trocam ali os nomes de alguns personagens, isso é comum eles fazerem, né? Ali em histórias reais que depois acabam se tornando séries ou filmes de ficção, é comum trocarem o nome de alguns personagens ali. Mas ali, se eu não me engano, eu acho que só o do Rubens mesmo é trocado, tá? Porque os outros são mantidos os mesmos nomes. Então, Rosa, aos 16 anos, conhece Rubens em uma boate que ela trabalha, que ali na série fica retratado que ela trabalha nessa boate como stripper, como uma dançarina, mas não dá muito bem para entender, mas tá ali uma dançarina sexy numa gaiola, a gente não sabe exatamente se era isso, mas é dessa forma que ela é retratada. E ali o Rubens trabalha na mesma boate, mas na série ele é retratado como um segurança da boate e os dois ali começam a flertar, né? Se apaixonam e se casam. Vão morar junto, não se casam ali no papel no primeiro instante, mas eles vão morar junto. E ali a história dá um pequeno salto até quando Rosa está com 23 anos e ela ainda está com Rubens. E ambos prestam ali uma espécie de concurso, acho que não funciona muito bem aqui como na Polícia do Brasil, mas ali eles têm que fazer uma prova física, escrita também. E a Rosa passa logo de primeira e o Rubens não, o Rubens não consegue passar. E aí logo ali de primeira eles protagonizam uma cena que eu confesso que me deixou bastante revoltada. O Rubens, quando ele vê ali que só a Rosa passou e ele não passou, ele olha para a Rosa e fala: Ah, eu acho que eles facilitaram para você entrar porque você é mulher, aquele papo bem machista, e não é nada disso. Ela passa porque ela é realmente talentosa, ela tem jeito para coisa. Então, Rosa, aos 23 anos, passa a trabalhar para a polícia de Barcelona, mas precisamente ali na região da Catalunha, na Espanha, ela vai ser ali, que eles chamam, acho que Guarda Nacional, a Guardia Nacional. Porque ali, lá na Espanha, não é dividido assim, sabe? Aqui como é no Brasil, toda a polícia ali tem um mesmo
uma mesma nomenclatura, não é diferenciado como aqui no Brasil, né? Tem a polícia militar, a polícia civil. Acho que vocês entenderam ali, quem viu a série, quem não entendeu vai entender, que eu tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão correndo assistir a série, porque essa série é 10, 10, 10, eu super recomendo. Mas bora para essa história que tá só no começo. Então, quando Rosa, aos 23 anos, entra para a polícia de Barcelona, ela conhece ali um rapaz que é o chefe da polícia, daquele batalhão onde ela está lotada, né? E a Rosa começa a ter um caso com esse outro policial que é chefe dela. Esse policial é casado, mas a Rosa, ela não é uma mulher assim muito dada à fidelidade. A fidelidade, na verdade, é uma palavra que parece que não existia no vocabulário de Rosa. Então ela começa a sair com ele e os dois têm um caso ali muito ardente e tal. Que a Rosa lá pelas as tantas, né, resolve terminar este caso, porque com a Rosa ela é assim, não existe negócio de macho alfa com a Rosa. Ela é a alfa da relação. Não importa com quem ela esteja, ela decide quando começa, quando termina, se termina. E com ela é assim com todos os homens da vida dela. E esse cara leva um puta pé na bunda da Rosa e ele fica ali muito chateado, porque ele parece que tá ali meio apaixonado pela Rosa. E o que que ele faz? Ele muito covardemente pega uma foto, uma foto que eles tiraram durante um ato, né? E manda pelo e-mail da Rosa, ele manda para toda a polícia da Barcelona, não só ali para o batalhão deles, não, ele manda para a polícia inteira de Barcelona, todos os batalhões. Então isso deixa a Rosa ali queimadíssima, e isso também vai parar no e-mail do marido de Rosa, o Rubens, que a essa altura já tinha também conseguido entrar para a polícia, também era policial. Na verdade, essa é uma série ali de basicamente de crime policial, porque todos os personagens envolvidos são policiais da polícia ali de Barcelona, basicamente. Então, aí quando acontece isso, o Rubens se separa da Rosa e a Rosa vai e troca de batalhão. Ela processa esse policial e até tem ali uma história que é contada mais no documentário, não na série, tá? Que eles falam que na verdade não foi a Rosa, não foi esse cara, que eu não me lembro exatamente o nome dele, vou ser bem sincera, não foi esse policial que enviou as fotos pelo e-mail da Rosa, mas sim a Rosa enviou uma própria foto no intuito de queimar o policial. Essa é uma história meio louca ali, que é contada ali, mas que não parece ser muito verídica, não. Para mim, a primeira versão é a mais correta, né? De que este cara que envia essas fotos para o batalhão inteiro. Então, com isso, a Rosa se transfere de batalhão. E ali, nesse outro batalhão, onde ela vai ser lotada, digamos assim, ela conhece ali o que viria a ser o seu grande amor, entre muitas aspas, porque Rosa me parece um tipo de femme fatale que só é apaixonada por ela mesma e por mais ninguém. Mas ali ela conhece o Albert. O grande Albert, grande mesmo, porque tanto na série é um cara muito bonito. E diga-se de passagem, a Rosa e o Albert na série têm uma química muito grande que os atores conseguem construir isso e demonstrar isso de uma forma muito legal, muito caliente, que eu garanto para você que você não vai conseguir tirar os olhos da tela as cenas ali de Albert e de Rosa, porque os atores têm muita química, assim como são os personagens da vida real. E o Albert da vida real, eu te garanto, é bem mais bonito do que o Albert da série, que também já é lindo. Eu vou deixar aí. Na verdade,
todos os personagens, tanto na vida real quanto na série, são muito bonitos, com a rara exceção de um dos personagens que acaba sendo ali o segundo, né, protagonista da série, que é o que virá a ser morto por Rosa e Albert, já dando um grande spoiler para vocês do que virá a seguir. Então fica aí, porque essa série é quentíssima, muito boa. Então ali, quando ela é transferida para esse batalhão, que ela conhece o Albert, que vem a ser seu grande amor e seu parceiro de crime, os dois começam ali uma paixão ardente. E nessa época ela não está separada do Rubens, não, tá? Ela já retornou com o Rubens, eles retornaram o casamento. Só que a Rosa, ela não é, como eu já disse para vocês, ela não é uma pessoa monogâmica, e os caras por quem ela se apaixona normalmente são pessoas assim que têm uma figura de poder, assim como no primeiro caso, que era ali o chefe dela. No segundo batalhão, o Albert, ele tem ali um poder, mas um poder social. Ele é um cara ali muito querido por todos os seus parceiros, muito respeitado. Ele é um cara ali que é muito popular, né? Tanto na cidade quanto no batalhão. E a Rosa, ela tem, além da beleza, do porte físico, o cara tem que ter um status de poder para a Rosa se apaixonar. Você vai perceber que mais ou menos todos os personagens por quem ela se apaixona tem mais ou menos essa mesma característica. Então, a Rosa começa esse romance com o Albert, e esse romance com o Albert vai perdurar no mínimo ali por uma década, porque quando ela retoma o casamento com o Rubens, eles passam ali, ó, um bom tempo junto. Ela tem 2 filhas com o Rubens, pelo menos registrada pelo Rubens. Não sabemos se é de fato do Rubens, pelo menos ele nunca questionou se não é dele, se é do Albert. Mas ela tem ali a época que acontece o crime, as meninas estão com 6 e 4 anos, ela tem 2 meninas, mas na série é retratada apenas uma menina, como se ela tivesse apenas uma filha, mas na vida real a Rosa Peral tem 2 filhas. E ela mantém ali essa relação caliente com o Albert. Os dois, ele, além de companheiro de batalhão, ele é companheiro de patrulha dela. Então eles passam ali 12 horas por dia juntos, e ela conta ali quando está depondo, já lá na frente no tribunal, que o Albert era ali um cara carinhoso ali. Ela dá aquela descreve ele como um Dom Juan, não só o cara másculo, forte, mas o cara que a ouvia, que era carinhoso e tudo mais. A única coisa que ele não queria era assumir ela e as crianças, entendeu? Ele queria mesmo ali só o corpito de la rosa, de caliente de la rosa. E isso pelo menos é como ela retrata o Albert, enquanto que o casamento dela com Rubens, ela descreve ali que era uma relação extremamente tóxica, que o Rubens era um cara que brigava o tempo todo, que cobrava ela o tempo todo, enfim. Eles não se davam bem, só que a Rosa, ela tem ali, ela tem uma mente compartimentada. A ideia que dá é que a Rosa, ela pensa mais ou menos como um homem. Me perdoem, homens, mas é que os homens, eles pensam de forma compartimentada. As pessoas na vida dos homens, isso é psicologia que diz, não sou eu que estou dizendo, as situações, elas ficam de forma separada, não é como nós mulheres que juntamos tudo. Os homens compartimentizam as coisas, e Rosa faz isso muito bem. O Rubens, o marido dela, ela quer manter Rubens, por quê? Porque Rubens é ali o cara da família perfeita, a família de comercial de margarina, a família de porta-retrato, e ela adora retratar que ela tem uma vida maravilhosa ali, numa bela casa. Eu não falei dos pais da Rosa. Rosa é filha única,
com pais maravilhosos que a amam, que é tanto retratado essa família muito unida, muito querida ali, tanto na série quanto no documentário. Ela fala muito bem da família, do pai, da mãe. Então ela vem ali de uma família muito bem estabilizada. Eles são ali meio, retrata ali que eles são classe média. Então assim, a Rosa ela vem de um lar feliz e parece que com o Rubens ela quer reproduzir essa ideia que ela tem ali de casamento, que normalmente é a ideia que temos de nossa própria casa, né? Quando nos casamos, levamos mais ou menos a ideia de relacionamento que vivíamos ali em nossa casa. E Rosa queria reproduzir essa vida ali dos pais dela, tudo lindinho, tudo quadradinho. Ela queria reproduzir essa vida com Rubens, mas ela curtia ali, a Rosa, ela curtia ali como eu posso descrever para vocês, relações de poder. A Rosa ela queria manipular e ela manipulava muito bem todas as pessoas da vida dela, principalmente as figuras masculinas da vida de Rosa. E nisso ela começa essa relação caliente com o Albert. E o Albert convive ali dentro da casa, né, da Rosa. Ele frequenta ali as festas, as reuniões, os aniversários. Com o passar dos anos, o Rubens pede a Rosa em casamento, eles se casam. O Albert vai à festa de casamento da Rosa. Isso fica ali retratado na minissérie, né? Ele vai à festa de casamento, ele está lá. Então, assim, e ela fica o tempo todo com aqueles joguinhos, sabe? Ali atiçando o Albert na festa de casamento dela. Então, eles retratam a Rosa como uma mulher bem amoral, sabe? Como eu acho assim que a questão da monogamia, ela não é inerente, ela não é ali algo que o ser humano aceita assim, né? Ele aceita por imposição da sociedade, por imposição moral, porque eu acho que a biologia do ser humano não é feita para ser monogâmica. Me desculpe, eu sei que vocês vão me rechaçar aqui nos comentários, mas essa é uma realidade. A questão da monogamia, ela é colocada, imposta pela sociedade. Principalmente quando uma mulher não segue isso, ela é muito mal vista, e isso vai ficar muito claro lá no julgamento da Rosa Peral. Mas aí essa relação entre ela e Albert, como eu disse, ela segue por muitos anos. Mas ali, quando Rosa está com Rubens, que começa a desconfiar ali, né, de Rosa novamente, mas ela tá mantendo uma relação com o Rubens, com o Albert, e nesse entremeio ela mantém ali outras relaçõezinhas, tá? Pessoas, homens que ela fica ali uma noite, outra, que isso também vai ficar muito retratado, muito claro no julgamento de Rosa. Vamos para o segundo caso de Rosa. E quando Rosa já está ali com Rubens, com o Albert, ela conhece quem? O Pedro. Sim, um outro policial chamado Pedro, que também era casado, inclusive pai de um bebê ali, que é retratado pelo menos na série, um bebê de meses, um bebê ainda de colo. E a Rosa conhece o Pedro e os dois começam ali, engatam um relacionamento. Então, nessa altura da história, a Rosa já está ali com seu marido, o seu amante e o seu namorado. Vamos descrever dessa forma, uma coisa meio goleiro Bruno ali, né? Que tinha noiva, namorada, peguete. A Rosa Peron fazia a mesma linha, sabe? Ela tinha marido, ela tinha namorado e ela tinha amante. E ela levou aí 3 casos, esse quarteto, né, amoroso, por alguns meses, com o Albert por anos e com o Pedro
por alguns meses, porque o que acontece? Ela fica com o Pedro ali, se eu não me engano, ela conhece o Pedro ali, mas na segunda metade de 2017, quando o casamento dela com o Rubens está muito abalado, porque o Rubens está muito desconfiado de que ela está traindo ele de novo. E ele acaba descobrindo essa traição. Ele encontra um celular que ela mantinha para falar apenas com o Albert, escondido numa bota dela. E aí, para ele, é game over, é fim da relação, e isso vem a culminar em dezembro, bem no Natal de 2017. E nessa época, ela estava, lembre-se, com o Rubens, com o Albert e com o Pedro. Mas quando o Rubens mete o pezão na bunda de Rosa, algo que para ela é inadmissível, porque como eu disse lá atrás, é Rosa quem decide, quem entra na vida dela, quem sai da vida dela, quem fica na vida dela, e a hora que acaba quem decide é ela. Então ela não aceita que o Rubens termina com ela, porque ela não quer, porque o Rubens é o cara do porta-retrato. O Albert é o cara que mantém ela ali com a chama acesa. E o Pedro é o cara que leva ela para jantar, que dá rosa, que dá ursinho. O Pedro é aquele cara meloso, apaixonado. O Pedro é um libriano, assim como eu. Uma pessoa que ali os sentimentos são todos demasiados, né? Um libriano, quando se apaixona, ele pratica o bomber love, mas o bomber love do libriano não é só no começo, não, é inteiro, o tempo todo. E o Pedro é bem esse tipo de homem, esse tipo de cara. E o que acontece, deixa eu molhar a garganta aqui. Então, o que acontece em dezembro de 2017 é que o Rubens se separa dela, o presentão de Natal que ela recebe é se separar do Rubens. E aí ela não admite isso em ficar sozinha e ela vai e liga pro Albert. Só que o Albert tá meio puto com ela porque ele descobre a relação dela com o Pedro. E ele fica enciumado, ele não admite ser corneado, entendeu? O cara que bota chifre não admite receber chifre. Então ele fica puto com ela e ele não atende a ligação. Quando ela liga para ele no Natal, ali quando o Rubens vai ter um pé na bunda dela. Então, como o Albert não atendeu, ele pensou sozinha, é que eu não vou ficar. E liga para quem? Para o Pedro. E o Pedro atende. E o Pedro vem, fica com ela. E aí, quando ele vê que ela se separou do marido, ele fala, eu vou para casa pegar minhas malas, se separar de minha esposa, com quem ele era casado há um bom tempo também, há uns 10 anos ele era casado, tá? Ele tinha um filho recém-nascido, mas ele era casado há um bom tempo, com uma policial também. Todos os personagens dessa história são policial. E o Rubens, logo que ele sai, que ele se separa, ele já está com uma outra pessoa, a Antônia, que também é uma policial de um outro batalhão. E ele vai direto morar com essa Antônia e ele já refaz a vida dele muito rápido ali, porque a relação dele com a Rosa já vinha desgastada há um bom tempo, então parece que ele já vinha mantendo também essa outra relação extraconjugal. Ali é um negócio da pessoa, ela leva chifre, bota chifre, e o outro bota chifre, leva chifre. Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica de tudo? Mas ninguém ganhava da Rosa no quesito colocar chifre, tá? Então, o que acontece é isso, que o Albert sai de casa, já vai morar com a Antônia, e isso deixa a Rosa duplamente puta, porque ela foi chutada e o ex-marido, né, ainda já refaz a vida assim rapidamente. Ela pensa para trás, é que eu não vou ficar. E aí ela vai já morar com o Pedro, e isso é muito bem retratado na minissérie, porque no Natal ela se separa, no Ano Novo, uma semana depois, ela já tá morando com o Pedro na casa que pertence ali a ela. Porque a casa, né, que ela morava com o Rubens foi dada para ela e para o Rubens pelo pai da Rosa, então a casa era da Rosa. Então Rosa coloca o Pedro ali dentro de casa, já uma semana depois de ter se separado, que para todo mundo aí que passou por um divórcio, assim como eu, sabe que
Se você não se refaz, se você ali não se desintoxica, no melhor sentido da palavra ou não, dependente de como foi sua relação, se você não se desintoxica do outro, porque quando você está numa relação, você se torna, pega muitas características da outra pessoa. Quando você está numa relação, principalmente longa, num casamento, você se torna ali muito uno com aquela pessoa. E quando você se separa, você tem ali que ter os vizinhos está passando aqui, ó. Vocês vão ouvir barulho, tá? Então, o que acontece é que ela não dá aquele tempo de desintoxicar daquela outra relação. Mas isso para a Rosa realmente acho que ela nem cogitava isso acontecer, dela ficar sozinha. Então, ela já coloca o Pedro ali dentro de casa e isso deixa o Albert louco da vida. Que ele vai lá tirar satisfação com ela e chega lá. Ele chega e vê aquela cena dela lá com o Pedro beijando, eu acho que na minissérie retrata ali, né, com a hora que o Albert chega, ele vê pela janela ela se pegando ali com o Pedro e ele vai embora puto da vida, xinga ela toda, termina a relação, e eles chegam a ficar um tempo ali separado, mas ela e o Albert têm ali uma química muito grande, mas dá para você perceber que é uma química muito mais, é uma relação muito mais física, sabe? Dela e do Albert. Porém, eles são assim quase que almas gêmeas, quase que espíritos afins, sabe? Pessoas ali que são muito, muito iguais. E então ela e o Albert têm essa relação que ao mesmo tempo que é muito forte, a química é também muito tóxica. E ela fica ali esse tempinho que ela começa a relação com Pedro, ela dá uma pequena distanciada do Albert, mas eu acho que é ali pouco tempo, mesmo questão de um mês, algumas semanas, e eles já voltam a se relacionar. E nesse inteirinho ela não fica sem falar com o Albert, ela fica ali mandando várias mensagens, vários e-mails, dizendo que ela está com o Pedro, mas ela não gosta do Pedro, que ela pertence ao Albert, e isso tudo pesa muito no julgamento dela. Isso tudo é retratado de uma forma assim que derruba a moral ali da Rosa lá para baixo no subterrâneo, no julgamento da Rosa. Mas vamos voltar aqui para essa história. Então ela vai morar com o Pedro ali em dezembro de 2017, e quando tá ali mais ou menos, eu acho que abril do ano seguinte, ela já tá ali na sua relação muito forte com o Albert de novo e já volta para aquele triângulo amoroso, Pedro, Rosa e Albert. Só que o Pedro não é como o Rubens, que não percebia as coisas mais lento. O Pedro já é mais ligado ali. Então a relação dele com a Rosa é de muita briga, de muito, sabe, desde o começo. Os dois ali vivem se pegando, se xingando, brigando. É uma relação ali que você vê que não vai dar certo, que não vai para frente. Mas mesmo nesse fogo todo, nessa briga toda, nesse desentendimento todo, nele desconfiar de que tá tomando chifre, ele pede a Rosa em casamento. E a Rosa, que falava ali pro Albert que não ama o Pedro, que tava com o Pedro por estar, mas como diz assim, tava com o Pedro só para fazer ciúmes por Rubens, porque o Rubens já tinha refeito a vida dele, e ela não admitia isso, ela tinha que mostrar pro Rubens que ela também já tinha refeito a vida dela, e parece que realmente ela só está com o Pedro para isso, para mostrar pro Rubens que ela também já refez a vida dela. E ao mesmo tempo ela não consegue largar o Albert, que é ali quem mantém a chama de Rosa acesa. E o Albert é também ciumento, porque o Albert, quando parece assim, que quando ela estava com o Rubens, o Albert se contentava só em ser o amante. Mas quando ela deixa o Rubens e casa com o Pedro, ele não se contenta mais em ser o amante, porque ele se sente o amante traído. E ele quer também assumir o lugar
que era de Rubens, então tá todo mundo querendo casar com a Rosa. E aí acontece uma icônica cena na série, que é uma cena que aconteceu na vida real ali, onde ela está com o anelzão de casamento que o Pedro deu para ela e o Albert chega, ela tá sentada com as amigas ali numa tarde, parece, tomando um café, e o Albert chega ali todo vestidão de policial e dá um anel para ela e fala, não, um anel que você queria, como diz assim, não é? Você não fala que eu não te assumia? Então tô aqui, ó, só que faltava isso, era isso, eu tô te assumindo. E aí ela fica assim, sabe, se fazendo de desentendida para as amigas. Nossa, será que foi o Pedro que mandou um outro anel? Aí depois eu falei, não, isso aí as meninas já sabiam, as amigas já sabiam que ela tinha um caso com o Albert. Não, acho que o Albert tá te pedindo casamento mesmo. E aí ela fica naquela dúvida de quem que ela aceita, mas ela já sabia que ela não queria, na verdade, era nenhum dos dois para marido, não. Porque ela queria o Albert para relação e o Pedro, na verdade, era só tapar buraco mesmo, porque o coitado do Pedro ela não queria para nada. E para piorar a situação de Pedro, Pedro tinha sofrido um acidente em serviço e ele tinha operado da coluna e colocado um pino. E Pedro estava ali praticamente inválido, não é bem inválido, mas ali se recuperando de uma cirurgia em cima da cama, tinha se envolvido em uma briga com um civil no trabalho, estava suspenso da polícia, sem salário. Então, para piorar a situação do Pedro, ele ainda estava sendo mantido materialmente ali pela Rosa, morando na casa da Rosa, sendo mantido pela Rosa, e a Rosa, que era de admirar homens ali com status de poder, o Pedro era um nada para ela, era um lixo, era um Zé Ninguém para Rosa. Ele era ali um estorvo, ele acabou se tornando um estorvo. E aí foi quando na cabeça de Rosa se maquina uma história que veio a acabar numa situação terrível, que veio ali a fechar esse quarteto amoroso da pior forma possível, que é o crime, a morte de Pedro. Então ela e Albert, mas ela, do que tudo, maquina ali matar o Pedro e colocar a culpa no Rubens, seu ex-marido, que ela queria ferrar, que ela queria que não convivesse com as filhas dela, que ela estava fazendo ali uma puta alienação parental, está muito bem retratada na série, que ela quer afastar as crianças do Pedro, que é aquele do Pedro não do Rubens, que ele não tenha contato, ainda mais que as crianças adoram a nova madrasta Antônia, tanto que ela salva na agenda dela o nome da Antônia como Antônia P, sabe? E o Albert, ela dá o carinhoso apelido de super tonto. E esse coitado desse Albert, que é um homem lindo, 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 não passa mesmo de um super tonto na vida de Rosa. E ela vai começar a maquinar esse crime, e ali onde ela pega para executor o super tonto, o Albert, que vai ali, né, fazer esse serviço para Rosa, para que Rosa incrimine Rubens, mas essa ideia tá só na cabeça da Rosa, tá? Pro Albert, ele tá se livrando do Pedro para ficar junto com ela, para assumir o lugar do Pedro e do Rubens e se tornar ali único na vida de Rosa, coitado. Pobre homem, pensando que seria único na vida de Rosa. Então, acontece o crime. Eles matam... já posso falar as palavras aqui? Que acontece que ela dopa o Pedro, porque o Pedro era também um homem grande, né? Um homem forte. Então, se não fosse dopado, ela, e mesmo, né, sendo policial, sendo uma mulher alta, grande ali também, né? E o Albert, aquele homão, fortão, mesmo assim, eles não iam conseguir derrubar o Pedro, não. Então, só dopado mesmo. E como o Pedro estava ali fazendo uso de medicações fortes em função da sua cirurgia,
ela vai, dopa o Pedro, leva o Pedro para o andar de baixo da casa e o Albert vem e termina o serviço. E os dois seguem para um parque, e esse parque, aonde eles levam ali, me parece que vai o Albert dirigindo o carro do Pedro, com o Pedro no porta-malas, e a Rosa segue atrás no carro dela. E eles vão a esse parque. Só que parque que é esse? Um lugar onde o ex-marido dela, o Rubens, costumava se exercitar. Então vocês percebem como tá tudo ligado ali, como ela quis ligar os pontos? A gente leva lá o carro, queima e fica como se o Rubens tivesse feito isso por ciúmes do Pedro, né? Só que o tiro de Rosa sai totalmente pela culatra. Não demora muito para que a polícia descubra que aquele corpo que está ali dentro é de Pedro. E como a polícia descobre? A polícia só descobre que aquele corpo que está dentro do carro é de Pedro por causa do pino que ele coloca na coluna quando fez a cirurgia, porque esses pinos tem um número de série, como se fosse ali a identidade do pino que denuncia a Rosa. Porque se não fosse esse pino, tudo bem que o carro era de Pedro, mas eles poderiam dizer ali, sei lá, que foram traficantes que queimaram o carro de Pedro, que Pedro poderia ser um policial corrupto, como ele estava passando ali por vários problemas financeiros, poderia, né, acabar indo para esse lado a investigação, e estava indo exatamente para esse lado, o que não estava deixando a Rosa feliz, mesmo não incriminando ela e o Albert, porque ela queria incriminar o ex-marido dela, o Rubens. E nisso, por causa desse pino, eles começam a desconfiar da Rosa, e aí tudo vai se desenrolando de uma forma, vai ligando os pontos ali. A investigadora ali, né, é muito esperta, ela vai ali ligando os pontos, e quando eles quebram o sigilo telefônico da Rosa, é que a casa cai total pro lado da Rosa, porque ali começa a aparecer as mensagens, os e-mails, tudo que ela trocava com Albert por anos e anos, e eles percebem ali que Rosa não tinha apenas um amante, que Rosa era uma mulher de muitos amantes, de muitas relações. E até acontece uma cena muito, no mínimo, curiosa no julgamento da Rosa, né? Que para todas as pessoas, as testemunhas, o investigador, o promotor, pergunta se você teve algum envolvimento amoroso com a Rosa. E engraçado é que a maioria dos homens, pelo menos uma única vez, tiveram ali um envolvimento, pelo menos físico, com a Rosa, né? E a Rosa, ela acaba tendo ali um julgamento, isso fica muito perceptível, que a Rosa, ela tem um julgamento muito mais moral do que criminal. É julgado ali muito mais o comportamento de Rosa, porque para toda a sociedade aquilo é tido como algo promíscuo, uma mulher com tantas relações, com tantos homens ao mesmo tempo. Então você percebe, porque todas as provas do crime em si é apenas circunstancial, tanto para Rosa quanto para o Albert. Mas o que pesa mesmo para Rosa, principalmente, é o comportamento da Rosa. E isso é amplamente veiculado na imprensa, né? E então, quando a Rosa foi julgada, ela já estava condenada, né? Moralmente ali pela sociedade e logo criminalmente, independentemente de quem tenha cometido o crime em si, tenha sido Albert ou ela, ou que o crime tenha sido pensado por ela, que eu de fato acredito que tenha sido, mas o que você percebe é que se julga muito mais ali a moral,
o comportamento amoral de Rosa do que o crime em si, de fato. Então, nem preciso dizer para vocês que Rosa foi condenada a 25 anos de prisão e Albert pegou ali um pouco menos, porque a Rosa, o que pesou mais foi ali a premeditação, né? Em 2022, Rosa recorreu da sentença e ela conseguiu ali que o depoimento da Antônia, da atual mulher de Rubens, do seu ex-marido, fosse anulado, porque o que Antônia contou, que a filha mais velha de Rosa contou para ela, quando estava lá em visita à casa do pai, que viu a mãe trazendo o Pedro todo grogue, né, por andar de baixo no dia seu o crime. E esse depoimento, essa fala da filha da Rosa foi ali o que fez com que os promotores pensassem ou acreditassem que ela premeditou de fato para que o Albert entrasse e terminasse o serviço. Mas o que acontece é que no julgamento, vocês acham ali que ela e Albert viveram felizes para sempre na cadeia? A cadeia destrói ali qualquer relação, independente de quão caliente seja essa relação. A única que não terminou, né, que a cadeia não terminou, foi a do Jatobás ali, né, que até hoje os dois, né, estão juntos por tantos anos cumprindo cadeia, ainda estão juntos. Mas enfim, vamos voltar aqui para Rosa. Então, quando aconteceu ali que Rosa foi presa e que Albert foi preso, o Albert ainda segurou ali a versão por um tempo, mas a Rosa ela já mandou toda a culpa para cima do Albert, e aí o amor de Albert e de Rosa foi pelos ares. E a polícia uniu a cadeia, separou. Foi isso que aconteceu. Mas Rosa teve ali o depoimento de Antônia anulado porque essa fala foi trazida, foi dita pela filha de Rosa, e como a filha de Rosa não podia depor, primeiro por ser menor e depois para não depor contra a própria mãe, mas usaram a Antônia ali mais ou menos como ela tivesse trazido, né, personificado as palavras, né, da filha de Rosa. E isso foi desconsiderado no julgamento. E com isso a Rosa ganhou o direito de sair da cadeia depois de cumprir 1/6 da pena. Na época do crime, Rosa estava com 36 anos, Albert também tinha a mesma idade. Quando a Rosa sair da cadeia, ela ainda será uma mulher jovem, uma mulher bonita, que com certeza irá refazer sua vida. Vocês curtiram? Então corre na Netflix, assista essa série que é muito boa, mas assistam o documentário também. Mas eu aconselho vocês a fazerem assim, assiste primeiro a série, depois assiste o documentário, tá? Porque o documentário não é tão bom assim. Para você entender a série, para você entender o documentário, você tem que assistir a série primeiro. Se você fizer o inverso, você não vai entender nada. Na verdade, parece que a Netflix passou um pano ali para a Rosa no documentário, mas acredito que isso aconteceu porque a Rosa processou a Netflix. Tem mais atualização para vocês aí. A Rosa Peral processou a Netflix porque ela é retratada ali como uma viúva negra, como uma femme fatale, como uma mulher promíscua. E isso a Rosa parece que não gostou muito, não pegou muito bem. Se inscreva no canal, curte, porque toda segunda, quarta e sexta tem casos incríveis para vocês.